Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é 10 passos para emagrecer saudável com qualidade. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai abordar, óbvio que cada pessoa, né, tem seu perfil, tem a sua história, tem seu background, enfim. Muito individualizado. Não tem como a gente falar que para todo mundo vai servir. A ideia é que a gente trazer realmente 10 dicas, né, Melissa? 10 dicas ali que são importantes para o processo de emagrecimento com qualidade, sem extremismo e de fato que a pessoa se encaixe numa rotina, né? O primeiro passo que a gente vai começar é a alimentação saudável, né? Eu acho que é bem importante, né, a gente conseguir trazer isso, porque eu acho que é o pilar principal, até uma questão de mindset, de saúde física, né? De você conseguir entrar numa alimentação mais equilibrada, que possa ser bem para a sua saúde e, óbvio, consequentemente, você vai trazer emagrecimento. Se você conseguir trazer, nesse primeiro passo, algumas dicas aí de alimentação saudável para a gente começar? Bom, primeiro passo sempre vai ser a alimentação, que a alimentação é base de tudo. Então, a alimentação saudável é mais voltada para o que é mais natural. Então, aquela frase de descascar mais, embalar menos, ela é super válida. E a gente precisa focar, né, nas frutas, verduras e legumes, são mega importantes no processo de emagrecimento. Além de ter fibras, vitaminas e minerais, as frutas, verduras e legumes, eles têm fitoquímicos, que são pequenos nutrientes que vão auxiliar nesse processo de emagrecimento também. Então, a gente precisa focar também nas proteínas, né? A gente precisa entender que os macronutrientes, eles são importantes e os micronutrientes também. Então, proteínas, carboidratos, fazer uma escolha boa de carboidrato, que a gente tem 2 tipos de carboidrato que a gente vai falar em outros vídeos a respeito disso. Mas a escolha do carboidrato, ela é mega importante no processo de emagrecimento. A gordura também de qualidade. Então, trocar as gorduras saturadas e as trans, né, que vem muito de carne vermelha com gordura aparente, de alimentos industrializados, por gorduras melhores, como oleaginosas, como azeite de oliva, abacate, né? Então, ter esse complemento, essa alimentação um pouco mais equilibrada, com de tudo um pouquinho, vai auxiliar aí no processo de emagrecimento. Entendi. Então, se a gente for falar assim no todo como uma alimentação mais saudável, de fato uma alimentação bem equilibrada entre carbo, proteína, frutas, saladas, e que também traz uma saciedade, né? Assim, exatamente. Justamente para a gente não poder cair naqueles vacilos do docinho da padaria, do pão de queijo, enfim, focar em uma alimentação, um prato mais colorido, acho que é importante, né, meninas? Acho que é legal também, né, Rose? Exatamente. O processo de emagrecimento, ele não é fácil, mas a gente precisa fazer algumas modificações e algumas modificações estratégicas para auxiliar nesse processo de emagrecimento. Como, por exemplo, incluir mais proteínas boas e fibras, que esses alimentos, eles dão muito mais saciedade. A gente gasta muito mais energia também para fazer a digestão da proteína e a fibra, ela vai te dar mais saciedade. Então, ela vai ajudar nessa modulação do controle da fome, porque quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente tem um aumento da fome, a gente tem um aumento do hormônio da fome. Sim, então, esses alimentos, eles são extremamente estratégicos. Claro que também focar na questão da densidade calórica, que é o próximo passo. Sim, sim. No passo 2 aqui, eu acho que até a Thaís pode ajudar a gente, que é a criação do déficit calórico gradual, né? Quando a gente começa nessa jornada, é muito difícil, eu acho, a gente já conseguir, sei lá, fazer muito cardio, gastar muita caloria, né, Thaís? Eu acho que quando a pessoa entra na academia, tem que ser uma coisa mais gradativa, né? Talvez uns 20, 30 minutos de cardio ali no começo e um modelo progressivo eu acho que é melhor, não é? A parte do déficit calórico é bem associada à nutrição também. Então, a gente tem que saber a quantidade que a gente consome de calorias para a gente poder medir dentro da academia como é que a gente vai fazer esse aeróbio, esse exercício de musculação. Então, é um trabalho muito junto. Às vezes, eu indico para os meus alunos para fazerem
contagem de calorias naqueles aplicativos, para pelo menos você ter uma base do que você consome, para você ter uma base do que você consegue gastar, para você ficar em déficit calórico. Então é um processo que você precisa realmente ter muita paciência no começo, para você entender. Depois você vai fazendo isso de uma forma muito automática, mas no começo é muito difícil de você entender que você está comendo uma quantidade e precisa gastar outra. Então eu sugiro geralmente que as pessoas façam isso. Se não tiver condição, obviamente, de procurar um nutricionista. Baixe um aplicativo simples e vai contando as calorias que você vai consumindo ao longo do dia para você verificar se você está ou não em déficit calórico, que é você consumir menos do que você vai gastar. Então é uma forma de você controlar e conseguir o emagrecimento de uma forma mais saudável. Sim, que até seria o nosso terceiro passo, né? Justamente a contagem de macronutrientes, que está totalmente tem correlação com isso. Uma coisa liga a outra, realmente. E aí, Rosa, se você puder dar a dica aqui pra gente, nesse passo 3, contagem dos macros, né, como a Thaís trouxe, como é que um paciente ali, que ele não tem a possibilidade, né, de passar numa Nutri financeiramente falando, como é que simplifica para ele fazer essas contagens? Tem o que a Thaís trouxe, que é muito importante, tem um appzinho, né? Ele tem que saber, acho que talvez, o que é a dele basal, né, e mais ou menos quanto que ele gasta para ele ficar sempre negativo, correto? Sim. Tem um cálculo que a gente faz, que a gente consegue chegar até esse resultado, que de fato não é um resultado preciso, porém auxilia bastante. Outra forma que eu gosto de trabalhar também é entender o recordatório alimentar do paciente, entender quanto que ele consome para ir também diminuindo aos poucos. Eu acho que esse autoconhecimento do próprio paciente é muito importante. Saber o que de fato ele está consumindo. Quando a gente está em uma consulta nutricional e você pergunta, mas você sabe quanto que você consome de arroz? O cara só pega ali, joga a panela de arroz no prato, tá tudo certo. Não tem ideia do quanto que consome de arroz, por exemplo, de outras coisas. Então, primeiramente, né, essa contagem de macronutrientes é importante, mas é importante você entender o que de fato você está fazendo com você mesmo. Começar a prestar mais atenção, fazer um diário alimentar. E aí, com base nisso, ele vai conseguir identificar algumas deslizadas, alguns excessos, né? E até um tema para um outro vídeo que a gente vai fazer na sequência, mas acho que é importante ressaltar que tem muita coisa que parece e é saudável de fato, e de vez em quando tem muita caloria que as pessoas meio que esquecem, né? Tipo um abacate. Um abacate, que é uma fruta, uma ótima gordura, ele é muito calórico. Aí de vez em quando, tô comendo só meu abacate, mas é fruta. A minha abacate tem muita caloria, por mais que ele tenha uma ótima gordura. E de vez em quando a pessoa, tô comendo super bem, tô comendo fruta e não tá nesse déficit, né? Eu acho que tudo é válido. Como a gente falou, a gente precisa fazer boas escolhas. O abacate é perfeito, é uma gordura boa, é anti-inflamatório, mas tem que ter a quantidade correta dentro do seu planejamento alimentar para você não ultrapassar as quantidades de calorias que você precisa no dia. Então, essa contagem ela é muito importante. Saber que a gordura ela tem muito mais calorias do que a proteína e o carboidrato também é importante, porque para 1 grama de carboidrato a gente tem 4 calorias, para uma de proteína a gente tem 4 e para uma de gordura a gente tem 9. Então a diferença é muito grande, tá? Fazer essa contagem é extremamente importante para esse processo. Tá, e aí como quarto passo, né, a gente pôs aqui a ingestão de fibras por um grande motivo também, porque fibras, primeiro, é rica em micronutrientes, né? E ela aliada também com uma boa hidratação, a gente consegue também ter mais saciedade, que eu acho que é muito importante para esse processo, né? Exatamente, mas não adianta você consumir um montão de fibras e não tomar água. Tem que ter o conjunto, porque você vai fazer o efeito inverso, você vai ficar constipada, vai dar algumas alterações gastrointestinais que não é a ideia. A fibra dentro de uma alimentação saudável, com mais ou menos uns 30 gramas, de 25 a 30 gramas por dia, que é o recomendado. Uma média, né? Tem um paciente que chega no consultório, está consumindo 9 gramas de fibra, o intestino funciona, não consegue emagrecer. A fibra ele é extremamente importante para a regulação do intestino, para auxiliar nessa absorção da gordura que acaba não absorvendo, né? Então, eu acho que trabalhar com a fibra é o principal no processo de emagrecimento. E tem algumas fontes de fibras que eu gosto bastante, aveia, farelo de aveia, psyllium, que não é muito bem conhecido assim, tem muita gente que não conhece, mas é super acessível,
Para você ter uma ideia, 10 gramas de psyllium, 8 é fibra. Então, é uma coisa que eu gosto demais de trabalhar. E é acessível, barato, sim. Acessível e barato, sim. Legal. Como o quinto passo também, justamente está correlacionado, como sempre, né? A hidratação adequada, tem até um cálculo, não tem, Rose? Mais ou menos de quanto de água para quanto de peso? Sempre varia, né? Mas a princípio é 35 ml por quilo de peso, depende muito de cada pessoa. No mínimo 35 ml por quilo de peso. E mesmo alguém que treina, tipo a Thaís, que assim, treina há muito tempo, também seria mais ou menos essa média? Ou quem treina talvez tem que hidratar um pouco mais? Considera um pouco mais. 35 a 50 ml por quilo de peso pode variar, e aí a gente verifica de cada pessoa, né? A gente considera uma hidratação ao longo do treino também, então depende muito da forma, da intensidade que a pessoa treina pra gente incluir ou não a maior quantidade de água nesse básico que ela indicou. Legal. Como sexto passo também, a gente quis trazer aqui a refeição livre ou uma pequena saída da dieta, que eu acho que é bem importante, aí você pode explicar um pouco mais tecnicamente, né, Rosa? Porque assim, eu já vi até casos de amigos que estavam num processo de emagrecimento. Uma dieta X, a nutricionista passou, você vai ter um dia livre, tal. Aí a pessoa veio emagrecendo. E aí ela começou a se empolgar e, tipo, não respeitou esse dia mais livre da dieta. E quis fazer, tipo, 100%. E aí ela chegou no platô e não conseguia emagrecer mais, entendeu? Aí ela voltou no nutricionista, aí ele falou... A pessoa chegou, fez tão certo que até o dia livre eu não fiz mais. Aí o nutricionista falou, justamente por isso que você parou, porque não é 100% matemática, é biológico, né? Seu corpo acostumou tanto com a dieta que você tem que dar aquele tranco. Então você tem que dar aquela bagunçada, dar um pico e volta de novo, entendeu? Você dá um sustinho no seu metabolismo, depois você volta. Você pode explicar pra gente por que isso é importante, respeitar isso, quando o nutricionista passa, lógico? Bom, sim, a gente está ali no processo de emagrecimento. A gente vai gerar um déficit calórico que muitas das vezes, dependendo, é um pouquinho mais exacerbado. E aí a gente deixa uma refeição mais livre para... Você já está num processo de emagrecimento, você está melhorando a sua sensibilidade à insulina e você dá esse pico... Você consegue absorver melhor esses nutrientes que você fez na sua refeição livre. Você dá mais uma intensificada aí na sua perda, né? A questão metabólica mesmo. Eu acho super bacana essa refeição livre e entender que isso não é só a questão metabólica, é adesão. Imagina você num déficit calórico, só alimentos que, sabe, não tem muita graça assim. Por quanto tempo você vai conseguir dar continuidade nisso? Eu acho que nem tem muita graça, né? Que eu vejo, tipo, Thaís mesmo. Há anos aí comendo bem, enfim. E eu acho que o paladar ele vai adaptando, né? A comidas não tão palatáveis, que eu acho que é o nome, né? Então, assim, você consegue até comer bem e é gostoso, né? Acho que talvez acho que o problema é o começo da pessoa nesse processo de sair de uma comida altamente palatável, né? Exatamente, também. Mais e acaba motivando ela para seguir a dieta, porque ela sabe que no final de semana, ou dependendo do dia, ela pode incluir essa refeição que ela gosta e depois voltar para a rotina dela. Então é uma coisa que vai motivar ela também, ajuda muito. No caso da Thaís, por exemplo, a Thaís já vem condicionada há muito tempo a isso. Então ela já modulou o paladar dela, provavelmente ela não sente falta de um monte de alimento. Então, para ela é super tranquilo, mas para quem está entrando num processo de emagrecimento, fazer essa restrição e não deixar nada livre nunca, aí é bem difícil. Aí a pessoa não adere de fato. E é bom pro corpo mesmo, né? Se aquilo dá aquele balanço, depois volta para a rotina, acho que até melhora o processo. Né? Até pro efeito platô, né? Quando a gente trabalha com o processo de emagrecimento, que a gente vai modulando a quantidade de calorias, né? Conforme você vai emagrecendo, sua taxa metabólica vai diminuindo, então a gente precisa ir diminuindo. Vai chegar um momento que não tem mais para onde diminuir, então a gente tem que dar um sustinho. Depois a questão psicológica e a questão metabólica. A gente consegue ajudar o paciente dessas duas formas. Isso aí, entendi. Então você está numa dieta ali, aí fala, putz, é aquele dia que eu vou deixar que eu vou ser com alguns amigos ou com uma família, para comer alguma coisa fora. É bom também mentalmente falando. Exatamente, mas não é exagerar, né, gente? É uma refeição livre, não é um dia livre. O dia inteiro que você vai enfiar o pé na jaca. Ou sei lá,
vou comer uma pizza, não precisa comer uma pizza inteira, né? Sim. Mas nem 2 Não- pedacinhos. Não tem necessidade disso, tem que ir. E com essa calma. refeição livre também é contabilizada. Então você vai aumentar as suas calorias, mas também é contabilizada na sua dieta. São um dia diferente. Por mais que é livre, mas é talvez deixar no range do dia calórico. Exato. Vamos falar assim. Aquela média calórica. Tá, Exatamente. boa. Bom, como 7º passo, senão a gente vai esticar aqui muito, é o crescimento gradativo, né, das atividades aeróbicas, por mais que você já dê uma pincelada, Thaís, mas se puder trazer um pouquinho pra gente como que a pessoa se adapta bem e como ela consegue crescer essa questão do cardio, porque eu vejo que dá muito resultado para as pessoas que começam com um pouquinho de tempo, vai aumentando, que aquela pessoa que já quer chegar fazendo 1 hora e meia, aí faz uma semana, só 1 hora e meia e desiste. Então é melhor talvez o segundo, terceiro melhor treino o ano inteiro do que o melhor treino uma vez por semana, entendeu? Exato. O treinamento dentro de uma academia, numa musculação ou até um treinamento de corrida, a gente tem que entender que a pessoa saiu do sedentarismo para iniciar uma atividade física. Então a gente não pode exigir dela uma resistência muito grande. Tem gente que consegue no primeiro dia fazer 2, 3 minutos de esteira e já não tem mais capacidade cardiorrespiratória. Então é um exercício gradativo, é um processo demorado, não é na primeira, segunda semana que a pessoa realmente vai ter uma capacidade cardiorrespiratória de fazer 1 hora de esteira. Então a gente tem que entender que é um processo gradativo e que vai ajudar no emagrecimento, porque a pessoa saiu do nível A ali de sedentarismo para começar. Então é o início mais difícil realmente, mas que a pessoa consegue fazer e ir aumentando. Chega uma hora que fazer 1 hora de esteira é até tranquilo. Sei. Tem que conscientizar também que isso é só no começo, que a pessoa não está funcionada. Às vezes a pessoa fica frustrada. Ai, não consegui nem fazer 10 minutos de esteira e acha que isso vai ser para sempre. É Não, hábito, vai. exatamente. E aí como passo 9 para a gente chegar no final, né, que são 10 passos como a gente São trouxe, 10 passos. que também tem essa correlação, desculpa, fiz besteira aqui, desculpa, meninas, de fato é o passo 8. A musculação dentro desse processo também para ajudar bastante, que eu acho que é justamente a gente está meio que trocando a gordura por massa magra, né? Como que a musculação, né, Thaís, pode ajudar a hipertrofia, de fato, no emagrecimento ali? Acho que ajuda bastante, né? As pessoas têm uma visão muito restrita, assim, principalmente quem está de fora, quem já não conhece esse meio, porque a gente às vezes fala só com pessoas do meio, mas quem não conhece acha que a musculação é exatamente para você ficar muito forte, para você ficar muito musculoso, e não, a musculação ajuda e muito, na verdade, é um dos exercícios mais completos para o emagrecimento. Então, assim, a gente coloca a musculação como prioridade depois até o aeróbico, porque a gente sabe que a musculação tem esse processo de gasto calórico, de queima de gordura até depois do exercício. Então, é um processo que te ajuda não só no fortalecimento muscular, no ganho de força, no ganho de massa, mas também no emagrecimento. Então, a musculação é um exercício bem completo e ajuda bastante nesse processo inicial e constante de emagrecimento. Aí. Não, legal. Acho que até para complementar isso, né, que nem uma vez eu vi um personal assim, famoso, tanto tecnicamente quanto de conteúdo assim na internet, comentando, né, que geralmente se a pessoa está bastante obesa, assim, bem acima do peso, começa na musculação, não vai na esteira, não vai no cardio, que até a pessoa pode se machucar, né? Quando você tá exatamente. peso muito acima, né? A gente precisa fortalecer, não só o músculo, mas a articulação também. Então, a musculação vai te ajudar nisso. Então, como você vai para um aeróbico sem fortalecimento muscular e articular, você pode se lesionar sim. Então, a musculação é o ponto inicial e depois você vai para um processo aeróbico. Você pode associar os dois, claro, mas a musculação realmente ainda é um processo mais completo. Perfeito. E as mulheres têm que entender que não é porque você está iniciando a musculação que você vai ficar mega forte. Isso é um processo que demora e para a mulher é mais difícil ainda. Não é assim que funciona. Eu vejo que tem muita gente que tem, mas eu vou fazer musculação, vou ficar forte. Não é assim, gente. E a musculação é importante. Quem dera se fosse fácil assim. Se fosse fácil, estava no céu. E a musculação é importante para essa taxa metabólica, né? Para aumentar um pouco mais essa taxa metabólica. Quanto mais massa muscular você tem, maior é o seu gasto, mais você pode comer. Pensando basicamente em quanto mais você treina, mais você pode comer. Então, exatamente. Pensa assim. Esse aqui é bom. Quanto maior também a basal da pessoa, né? E mais atividade ela faz no dia, mais ela pode consumir comida, porque ela tá gastando pra caramba, né? E a musculação vai auxiliar também no controle de várias patologias, principalmente diabetes, né? E na contração muscular a gente utiliza essa fonte de energia para não ficar ali circulante, a gente utiliza como fonte de energia. Perfeito. E como penúltimo passo, né? Que agora de fato é o passo 9. Passo 9. Controle da ansiedade, que até ele vai ter uma correlação com o último passo. Eu vejo que tem muita gente que quer para ontem. E tem muita gente também, de fato, que tem o problema de ansiedade mesmo
ou tá tomando até um remédio para ansiedade. Desencadeia outras coisas, compulsão alimentar, então são outros processos. E eu acho que esse controle de ansiedade, esperar as coisas acontecerem é muito importante. Eu acho que muita gente, tanto na academia, tanto no consultório nutricional, chega muito ansioso para ver o resultado em um mês. E não é assim. E é realmente uma das primeiras perguntas que fazem quando chegam numa academia: em quanto tempo eu vou ver resultados, como eu vou ter resultado, o que eu preciso fazer para ter resultado mais rápido. São perguntas que a gente sempre responde da mesma forma. Musculação, exercício, constância e paciência. Você tem que fazer sempre com a mesma frequência e ter paciência que os resultados vão vir. E é individual, né? Eu posso ter um bom resultado em 6 meses, 3 meses, e outra pessoa não, ou até menos, enfim, é muito individual. Tem uma questão de genética também, né, Gozo? Tem essa questão genética. Metabólica, questão metabólica, várias outras coisas relacionadas. Então não dá pra gente falar, não, você vai ficar assim tanto tempo. Isso depende da resposta de cada pessoa. Legal. E como último passo, né, o passo 10 aí, o uso de termogênicos. Eu vejo que muita gente acredita também que o termogênico ele vai salvar, que é milagroso. E, na verdade, a gente tem que entender que não é, né? O termogênico, de fato, ele é uma ajudinha ali, é um dedinho para... O termogênico, da mesma forma que os outros, é um suplemento. Então, ele vai complementar alguma coisa que você fez. Então, se você treina corretamente, se alimenta corretamente, faz seu cardio corretamente, então ele vai ser um complemento. Vai ter um resultado? Vai. Mas se você fizer todo esse processo, vai ter um resultado mínimo ali. Vai te ajudar a queimar, sei lá, mais umas 60, 70 calorias? Vai te ajudar? Vai. Mas é um suplemento, um complemento. Então, assim, é uma coisa que você não pode contar com ele o tempo todo, realmente. Às vezes é muito bom, te dá um pouquinho mais de energia, te dá um pouquinho mais de vontade de treinar, mas a gente não pode contar com um suplemento 100%. Né? Exatamente. Ele mascara um pouco a fadiga, né? Porém, tem que tomar cuidado, porque principalmente cafeína não é todo mundo que pode tomar. Tem gente que tem sensibilidade, doença cardiovascular, ansioso, não tomem cafeína, principalmente após as 3 horas mais ou menos da tarde, né? Senão vai impactar no seu sono, vai impactar nos resultados. Exatamente. Então tem que tomar cuidado, procurar um profissional para entender se realmente de fato tem essa necessidade. Cafeína, a recomendação ali varia entre 3 a 6 gramas por quilo de peso, porém você tem que entender se realmente de fato você pode consumir essa cafeína. Tem termogênicos que tem até 400 miligramas de cafeína, então a gente tem que tomar cuidado com o que você pode e o que você não pode consumir. E a cafeína em excesso, gente, ela mata. É perigoso, né? Perigoso. Ainda mais se a pessoa for só de algum problema que ela não pode com a cafeína, né? Exatamente. Eu entendi que é legal a gente ressaltar, né? Como até a Thaís trouxe, se não me engano, algumas coisas que eu vi, né? Mais científicas, assim, pela literatura, se você usar o termogênico, aí é justamente isso. 40, 50 calorias, que 50 calorias não é nada, se a gente parar para ver no dia. Porém, o que eu entendi é que essa manobra, né? Esses tipos de produto, ajudam o processo a mais da queima, não que ela vai queimar a gordura, mas sim ela vai te ajudar a queimar a quebra. Mas para eu perder a gordura de fato e emagrecer, eu tenho que ir para academia ou fazer uma atividade física sim para perder a gordura, né? Exatamente. Ele vai auxiliar na quebra da gordura, mas não na perda. Exatamente. É o que o termogênico faz, né? Quebrar uma coisa, oxidar é outra coisa. Então ele auxilia na quebra, porém a oxidação depende de vários fatores. Não, perfeito. Se o pessoal quiser saber um pouco mais desse vídeo, né? Pois a gente tem até um conteúdo que é lipólise e lipogênese, que a gente explica certinho essa diferença da quebra e da produção de gordura. Bom, pessoal,